Cartas de Cristo, Carta 9, leitura comentada por Josi Cardoso. Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas, porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana novamente, uma vez que resido em e sou eu mesmo constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e a novas maneiras de relacionarem-se uns com os outros. Através do canal dessa mente flexível, a condição humana moderna se tornou, até certo ponto, acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, essas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nestes tempos. O processo de tomada parcial de sua consciência começou antes do seu nascimento e continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos, e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Ela está aprendendo a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para a sua vontade de viver cotidiana. Eu trabalho através da sua total disponibilidade para receber as minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me. Confio na sua honestidade e dedicação para esperar ouvir-me com exatidão, e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale, ela é incapaz de escrever. Conto isso para você, para que você possa compreender quais têm sido as energias da consciência crística que deram forma a estas cartas. Venho nesta carta para unir os fios de minhas cartas anteriores e para apresentá-la em um contexto mundial, mostrando como estes ensinamentos são relevantes para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Estas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo para a abertura de sua mente e de seu coração em direção à fonte do ser, e finalmente a tornarem-se o meio perfeito para compreender os efeitos, em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massa. No passado, as leis dadas como normas para o comportamento nacional se dirigiam principalmente a "vocês não devem, se vocês fizerem, o castigo será esse". As verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes. As leis espirituais são expressas desta forma: uma vez que você e o lugar de sua existência terrena foram criados desta maneira, se você trabalha em harmonia com as leis de sua existência,
você abrirá seu sistema inteiro de alma, mente, emoções, corpo e circunstâncias pessoais para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Os frutos do seu comportamento disciplinado retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Se, por outro lado, você ignora as leis da existência e continua vivendo da mesma maneira que vivia antes de ter recebido esta mensagem, então a sua vida continuará sendo marcada pelo tumulto, condições climáticas difíceis, pragas nas colheitas, desastres econômicos, privação de alimentos e uma vida estressante. Eu tenho falado através destas cartas expressamente para permitir que você alcance um verdadeiro e constante estado de paz mental, amor espiritual, alegria e cura interior da mente, das emoções e do corpo físico. Você já deve ter compreendido que este era também o único propósito que existia por trás da minha missão com as pessoas na Terra: mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. As igrejas cristãs vêm ensinando que você foi criado por Deus, que deve adorar e agradar a Deus, respeitando as suas leis. Mas isso não é verdade. Adorar a Deus é um rito pagão. Quando as pessoas adoram a Deus, o colocam em separado e acima delas, inalcançável e para ser temido, pois quem sabe que mal ele poderá enviar à terra se as pessoas não agirem de acordo com a sua vontade. Porém, essa não foi a mensagem que eu trouxe à terra. Eu falei do Pai que satisfaz todas as necessidades, que responde quando é chamado, que cura quando pedimos para fazê-lo, que está dentro das pessoas ao mesmo tempo em que é transcendente a elas, o que significa que o Criador é universal. A religião judaica ensinava que somente os sumos sacerdotes poderiam aproximar-se do Santo dos Santos e fazerem súplicas pelo povo. A população só poderia aproximar-se de Jeová através dos sacerdotes, trazendo pássaros e animais para que fossem oferecidos em sacrifício, queimados para apaziguar Jeová pelos pecados das pessoas. Através desses meios, os judeus obtinham o perdão dos pecados. Eu ensinei repetidas vezes às pessoas que elas receberiam o perdão do Pai para os seus pecados, segundo a sua própria boa vontade para perdoar os outros, pois seria dado a elas de acordo com a sua própria semeadura. Eu também ensinei as pessoas a se aproximarem do Pai diretamente e a rezarem de forma simples, pedindo aquilo que necessitassem para as suas vidas. Assegurei que elas seriam ouvidas e as suas súplicas respondidas, desde que fossem feitas com fé total, sem nenhuma dúvida em suas mentes. Você deve compreender que tudo o que ensinei aos judeus estava em conflito direto e em oposição ao que os seus anciãos religiosos ensinavam, e foi esse o motivo pelo qual os sacerdotes me odiaram e me crucificaram, uma vez que eu estava roubando os seus exaltos cargos de guarda-costas pessoais do Todo-Poderoso. Devido ao temor das represálias depois da minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim, muito do que existe no Antigo Testamento foi passado para a religião cristã. Como alternativa ao sacrifício de animais, o corpo e o sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar. Após muitos anos e de Roma assumir o posto de protetora da religião cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes, também os sacerdotes romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizaram acessórios de prata e ouro
para as cerimônias religiosas. Nos tempos de Paulo, isso teria sido inconcebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz. Embora não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus compatriotas da Palestina. Ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para pagar pelos seus próprios pecados. Que vergonhosa covardia! Ainda assim, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade ao dar início a um movimento que seria um meio de abençoar a todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com seus ensinamentos. É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem as minhas palavras nesta segunda vinda. Eles se ressentirão da minha constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Porém, sejam quais forem as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifícios e que o cheiro era sentido em toda Jerusalém. E durante todo aquele tempo, eu sabia que o edifício do templo era dedicado a um mito, uma invenção da imaginação do homem, uma racionalização daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá, sentia as pedras quentes debaixo de minhas sandálias e o sol sobre minha cabeça. Eu discuti com os fariseus, suportei as suas risadas e piadas com certo divertimento e observei-os enquanto ensinavam de maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor relacionadas a comer e beber, as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá. Às vezes, meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente, e faço com os fariseus o mesmo tipo de piada analítica pelos seus hábitos pessoais, suas roupas pomposas e suas leis, assim como eles também fizeram comigo e com meus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino de Deus está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritaram ironicamente. Usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocaram os profetas e compararam seus conceitos do Todo-Poderoso Jeová com as minhas descrições do Pai simples, que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso? Perguntavam, se as aves eram sacrificadas regularmente no templo para pagar os pecados dos homens. Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifício com fogo se as aves e os animais tivessem alguma importância aos olhos do Todo-Poderoso? Eu ficava impassível diante dos seus ataques verbais. Eles só tinham convicção da tradição judaica para apoiar as suas afirmações, enquanto minha mente havia sido impregnada com um verdadeiro conhecimento da existência em si, durante as minhas experiências iluminadas no deserto. Foi-me dada a compreensão da universalidade e da boa vontade criadora do Pai, que me permitiu perceber e fazer coisas que nenhum sumo sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer. Uma vez que eu compreendia a natureza da nossa fonte do ser, poderia, com confiança, impor as mãos sobre um homem paralítico e levantá-lo, restituindo a sua plena saúde. Quem poderia comparar esses conhecimentos com as ridículas leis tradicionais dos sacerdotes? Os sacerdotes, os fariseus e todo o resto desses religiosos embusteiros sabiam que nenhum deles poderia fazer tais coisas, e por essa razão odiaram-me quando desafiei sua autoridade. Detestaram-me pela minha força diante da oposição e insultaram-me por atrair as multidões quando alguma cura era feita
e ninguém poderia negar. Aí estava, em plena luz do dia, para que todos pudessem ver, um ato de amor que os sacerdotes asseguravam que somente Deus poderia fazer. Portanto, eu deveria ser o filho de Satanás. E ainda assim, não viam a cura como um ato de amor, mas como uma inexplicável blasfêmia e usurpação do papel de Deus. Acusaram-me de vangloriar-me dos meus poderes mágicos, mas não podiam dizer-me como eu havia adquirido tais poderes. E, portanto, decidiram que eu deveria ser o filho de Beelzebu. Agora que expliquei a situação, deve ficar claro para você que lê estas cartas, como era claro para mim naquele momento na Palestina, que a hierarquia inteira do judaísmo era composta por homens autocentrados, confusos e cheios de autoimportância, que viveram unicamente de acordo com as normas e leis. Quando desafiados a usar suas mentes e seus cérebros, não puderam lidar com isso e caíram em espasmos emocionais de virulenta indignação. Era de se espantar que, no momento em que fui levado ao conselho, mantivesse a tranquilidade e me negasse a comunicar com mentes tão obtusas. Sim, realmente estive ali na Palestina, há 2000 anos. Vivi entre os homens e mulheres simples que haviam sido ensinados a temer Jeová de uma maneira muito real e que estavam obcecados com o pagamento dos sacrifícios na fogueira para afastarem o castigo imposto pelos seus pecados. Eu fui criado e doutrinado no medo de Jeová, mas havia nascido para despertar os judeus do seu longo sono de mitos e falácias, para livrá-los de sua opressiva história de guerras e derramamento de sangue, de disputas e discussões, da exigência de uma cabeça pela perda de um olho, do esconder e varrer para debaixo do tapete os pecados que não tinham importância se não fossem descobertos. E se fossem descobertos, então todo o peso da lei mosaica cairia sobre a cabeça do pecador sem compaixão ou misericórdia, nem sequer um pensamento hesitante sobre as verdadeiras circunstâncias que envolviam a transgressão. Como eu havia nascido com a missão de abrir as mentes e os corações dos judeus à realidade que deu a eles a vida e o ser, desde pequeno rejeitei os ensinamentos judaicos. Algo profundo e secreto no meu instinto espiritual rebelava-se contra a antiquíssima intenção judaica de deixar que o outro ser vivo carregasse a responsabilidade e pagasse o preço pela sua própria teimosia e pecado. Mais do que isso, eu não podia aceitar que um Deus, que supostamente havia criado tal mundo maravilhoso, se alegrasse com o sacrifício pelo fogo de parte de sua própria criação, a qual ele provia abundantemente. Era-me impossível ter respeitado tais crenças e práticas sem lógica. Depois da iluminação no deserto, cresceu apaixonadamente minha rejeição às tradições judaicas. Da mesma forma que vim com o corpo humano há 2000 anos para resgatar a nação judaica de um monumento de práticas religiosas artificiais, opressivas e inventadas pelos homens, venho agora, através do canal destas cartas, distribuídas no mundo inteiro. Venho para deixar absolutamente claro que a religião cristã, de nenhuma forma, reflete a minha verdadeira mensagem crística, nem como eu a havia ensinado na Palestina, nem neste momento, no qual as cartas provocarão a fúria e a condenação dos cristãos ortodoxos. A religião cristã, tal como se apresenta neste momento, é simplesmente uma miscelânea de pensamentos confusos, provenientes das recordações seletivas dos meus discípulos, das conceituadas pregações de Paulo e de outros escritos antigos. Mais tarde, quando faltava ao cristianismo o efeito visual impactante dos deuses e deusas romanos, a religião cristã foi ornada com recursos
teatrais convenientes para impressionar aqueles que o Império Eclesiástico de Roma desejava atrair para o seu cercado. Posteriormente, esse império impôs às pessoas crédulas tributos monetários ainda mais injustos do que os impostos exigidos pelo secular Império Romano sobre as nações conquistadas. Nem mesmo César exigia pagamento para que as almas ganhassem a sua entrada no céu. Talvez você se pergunte por que sou tão explícito em minha repulsa ao judaísmo e ao cristianismo. É vital para o sucesso da distribuição de minha mensagem crística que as pessoas compreendam plenamente a verdadeira natureza das religiões que mantiveram a humanidade presa em suas garras até o século XX. Enquanto não se derem conta das bases míticas nas quais edificaram todas as suas convicções, será difícil para as pessoas se livrarem de suas crenças tão amadas. Por favor, entenda que, quando faço tais afirmações, me refiro à religião cristã, aos princípios da fé, ao dogma e à teologia. Não me refiro àquelas grandes almas espirituais que buscaram e continuam buscando a Deus e a verdade para além do dogma e das crenças. Muitas dessas pessoas têm recebido a minha inspiração em suas mentes e corações, mas têm medo de deixar suas preciosas crenças. Estão bloqueadas pelas práticas religiosas. É chegada a hora para que se desprendam delas e cresçam em espiritualidade e compreensão de sua verdadeira fonte do ser, e para que levem as suas congregações com elas. As igrejas cristãs de todas as denominações, digo, despertem. É chegada a hora de despertarem de um longo e artificial sono em que a razão foi suprimida pelas tradições hipnóticas e emocionais. Estas foram transmitidas através dos séculos por uma sucessão de pessoas reivindicando serem a autoridade mais elevada sobre tudo o que eu ensinei na Palestina. Não tenha medo das consequências se você examinar as suas crenças passadas e quiser limpá-las do seu pensamento. Desfaça-se das teias das ilusões e pense. Quando os pregadores cristãos aceitaram plenamente que eu, o Cristo, retornei verdadeiramente para falar com as pessoas do mundo inteiro, como um raio iluminado do Oriente ao Ocidente, e estiverem dispostos a ensinar a minha verdadeira mensagem em seus púlpitos, verão suas igrejas se encherem novamente de pessoas ansiosas por encontrar e estabelecer contato com a realidade que os levará a viver em total harmonia com a verdade do seu ser. Por outro lado, vocês, pregadores da religião, que deliberada e egocentricamente continuarem a ensinar o dogma do cristianismo para manter as aparências e os seus salários, verão sua religião morrer de morte natural durante os próximos 30 anos e serão abandonados pelas suas congregações que já estão sentindo que suas palavras são apenas palavras. Nelas não há vida espiritual. Vocês verão suas igrejas tomadas por aqueles que perceberam que eu mesmo de fato voltei à humanidade para mostrar o caminho para encontrar o reino dos céus e nele entrar. Também haverá aquelas cujas posições de autoridade estarão ameaçadas pelas cartas de Cristo, minhas cartas. Existirá uma oposição poderosa. Haverá calúnias de todo tipo através de todos os meios de comunicação por pessoas que não têm escrúpulos para provocar a ira do público e ganhar dinheiro com o sensacionalismo destrutivo e vingativo. Quero dizer que, quanto maior for o alvoroço mundial, maior será a velocidade com que minhas cartas alcançarão e convencerão aquelas pessoas que estão cansadas das antigas crenças e que por fim ouvirão a simples verdade do ser. Elas rapidamente responderão ao seu amor e ao chamado
para que deixem os níveis inferiores da consciência humana e para que iniciem a sua ascensão rumo aos níveis espirituais mais elevados, onde começarão a experimentar o primitivo influxo de paz e contentamento interior. Haverá conflitos em toda a indústria do espetáculo, pois mais e mais pessoas reconhecerão e se voltarão contra a violência e a degradação com a qual toda a consciência mental, emocional e corporal tem sido alimentada por degenerados, obcecados pela ideia de fazer fortuna. Esses vampiros espirituais compreenderam a estranha fascinação pelo profano e pelo macabro de pessoas ignorantes que vêm sendo enfraquecidas com a segurança, o conforto e o luxo do século XX e que já não encontram nenhuma satisfação em si mesmas. Elas necessitam de excitação para estimular sua consciência esgotada. Dando início então aos comentários de hoje desse trecho, eu acho muito interessante, na verdade, esse início de carta, da carta 9, ele faz um apanhado de todas as cartas anteriores, de algumas cartas anteriores, e faz um breve resumo, só que ainda deixa mais explícito aqui, diante de toda a informação que ele já trouxe nas outras cartas, a respeito das religiões. O que, como Jesus acredita também, e também é uma visão minha, o quão é importante as pessoas mudarem esse conceito que elas trazem sobre Deus. Porque a visão que foi criada a respeito de Deus, de acordo com a religião cristã, que é a religião judaica, e essa crença histórica que as religiões impregnou na nossa mente, é a visão de um Deus por uma concepção terrena. Ou seja, a visão que a gente tem de Deus, que a maioria das pessoas tem, é de que Deus é um pai super-humano, onde ele tem características humanas, só que vive lá no alto. É um ser que vive lá no alto com características totalmente humanas. Ou seja, o homem, ele pegou a sua própria visão e criou Deus, não o contrário, como diz na Bíblia, né? Onde aí a gente pode ver mais uma grande contradição ensinada sobre a respeito desses conceitos que estão descritos na Bíblia. Porque se na Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, como que a gente, com essa mente totalmente limitada, consegue mensurar quem é Deus? É muito contraditório. E como nós, seres humanos, diante de toda essa limitação e diante de toda essa necessidade de autoafirmação, de autoimportância, acabou invertendo esse papel, invertendo essa visão, onde colocou Deus como sendo imagem e semelhança dos seres humanos. E nisso faz com que esse Pai, que era para ser total amor, perdão e compaixão, se torne um pai vingativo, um pai que espera e necessita que os seus filhos vangloriem, que seus filhos adorem a ele, não é? Então, é uma visão muito distorcida que a gente carrega sobre Deus. E isso é de fundamental importância. Qualquer alteração na vida de uma pessoa começa a partir da alteração da visão que ela carrega sobre Deus. Porque a partir do momento que a pessoa consegue compreender que Deus é um pai amoroso, que é um pai que cuida, que não está aqui para nos castigar, que não está aqui para nos punir por qualquer erro que seja, o nosso nível de confiança perante a vida, ele cresce drasticamente. E seguindo aí a lei da atração, quanto mais confiança a gente tem na vida, mais a gente entra nesse fluxo e, consequentemente, mais a gente recebe. Então, enquanto as pessoas estiverem totalmente habitoladas numa crença cega, apenas na crença daquilo que está escrito na Bíblia, sem racionalizar, sem olhar de uma maneira lógica aquilo que está escrito,
vai ser difícil qualquer tipo de mudança na vida dessa pessoa, não é? Porque é muito limitada a visão do que está escrito na Bíblia. E muitas das pessoas usam esse argumento, não é? Quantas pessoas você já não encontrou onde você pode ter tentado discutir com alguma pessoa a respeito de conceitos religiosos e o primeiro argumento que a pessoa te dá para te convencer de que ela está certa é o quê? Ah, mas está na Bíblia. Usa-se esse argumento como uma forma de confirmar aquela situação, aquele argumento que ela está tentando mostrar. E a pessoa acaba nem percebendo o quanto que ela está presa a uma ideia que pode não estar 100% certa. E novamente, se você levanta essa situação para essa pessoa que está totalmente fechada dentro desse conceito da Bíblia, das Escrituras, ela vai acabar até chegando a um nível, o ego dela vai entrar num conflito tão grande que pode levar até a uma forma mais agressiva, mais reativa diante daquilo que está sendo apresentado para ela. Porém, a gente vê um crescimento até grande de pessoas que estão embarcando em um novo contexto a respeito da realidade. Quantas e quantas pessoas hoje estão desligando a TV, estão até mesmo deixando de seguir religiões, estão se considerando sem religião, simplesmente porque estão percebendo que esses conceitos, que tudo isso que passaram e continuam passando, não fazem sentido. Então, por mais que ainda exista muito essa manipulação, é notório ver o quanto que as pessoas estão cansadas de procurar uma resposta, seja em religião, seja em política, seja na mídia, e nada dessas respostas satisfazerem o que elas realmente querem, ou seja, trazer esse preenchimento interno. E esse cansaço é até bom, e eu digo que é muito bom, porque é a partir desse cansaço de procurar em todos os lugares e não achar em lugar nenhum que vai fazer com que as pessoas despertem por si próprias e comecem a pensar por si próprias, indo em busca da verdade pelas suas próprias pernas, porque é isso que vai fazer com que elas se deparem com essa verdade, através da sua própria busca interna.